receberam um PDF com uma lista enorme de verbos irregulares. Aqui eu vou colocar alguns exemplos, porque eu vou colocar os mais usados, o que a gente precisa aprender com mais urgência, mas é bom vocês sempre terem aquele PDF em caso de dúvidas, tá bom? Muito bem. Seguindo aqui, a gente já começa a aula no slide número 2, que está explicando como funciona os verbos no passado. Então aqui diz, na língua inglesa há dois tipos de verbos, os regulares, os regular verbs, e os irregulares, irregular verbs. Os regulares. Todos os verbos regulares terminam em ed quando são conjugados no passado. Então, todo verbo que você vê terminando em ed quer dizer que ele está no passado, então ele é um verbo regular, exceto alguns verbos que já terminam com ed na forma normal. Um que eu tenho de memória agora é o verbo feed, né, que é o verbo alimentar, ele é F-E-E-D. No passado ele fica fed, porque ele é irregular, ele fica com um e só. Mas se você vir normalmente um verbo com ed é porque ele já está no passado e ele é um verbo regular. Então ele sempre vai terminar em ed. Ele tem algumas regras para colocar o ed, que a gente já, com certeza já viu, que esse é uma coisa mais básica, né? Mas ele sempre vai ter, os verbos regulares, eles só acrescentam o ed quando eles vão para o passado, então eles são bem mais fáceis. O segundo aqui são os irregulares. Os verbos irregulares ou mudam ao serem conjugados no passado ou continuam exatamente iguais. Não existe uma regra clara, é decoreba mesmo. Então, os verbos irregulares já são mais complicados. Uma vez que a gente sabe que os verbos regulares no passado, a gente só precisa acrescentar ed, né, para deixar no passado, os irregulares ou eles vão mudar, eles podem mudar completamente, como o verbo go, que no passado fica went, como eles podem ficar exatamente iguais como o verbo put, que continua put no passado. Então, é ler a tabela, estudar e decorar. Não tem fórmula mágica para isso, não. Aí aqui eu deixo um recadinho falando, certifique-se que você recebeu a tabela, a lista de verbos irregulares. Caso o verbo que queira colocar no passado não esteja na lista, então significa que ele é regular. Pode ser que aquela lista tenha escapado algum verbo, mas ele tem os verbos com certeza mais usados do idioma. Então, se vocês estão procurando passar um verbo para o passado e vocês não encontraram naquela lista, então é só acrescentar ed. Claro, respeitando as normas, né? E as regras deles. No slide número 3, nós temos alguns exemplos de verbos regulares. Então, como eu falei, eu coloquei aqui os verbos mais comuns, mais usados. Com certeza é um número muito pequeno, né, comparado com os verbos que existem, mas são verbos que vocês vão precisar aprender mais, assim, imediatamente, né? Aos poucos a gente vai vendo os outros, mas esses são os que vão ser mais usados no momento. Então, a gente tem aqui o to arrive, que fica arrived, que é chegar. Por que o to tá na frente do verbo? O to, ele vem na frente do verbo quando o verbo está na forma infinitiva. O que significa? É quando ele não foi conjugado ainda. Em português, são os verbos quando eles estão terminando em ar, er e ir. Então, falar, correr, pensar, sorrir, eles são todos verbos que estão no infinitivo porque eles ainda não foram conjugados, tá bom? Então, normalmente a gente coloca com o to na frente só para deixar no infinitivo e do lado a gente tem ele no passado. Então, só para vocês prestarem atenção na pronúncia, muitas vezes a gente não vai ler o E, tá? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção quando eu estiver falando aqui, porque algumas vezes você vai ter que ler de forma diferente. Então, normalmente você ignora o E, tá? Na hora de ler o verbo no passado. Então, a gente tem o primeiro aqui, o to arrive, que é arrived. O to believe, believed. To care, cared, viu? Esse cared, você não leu o E, né? Cared. É como se do R fosse direto pro D. Clean, cleaned. Mesma coisa, não leu o E. Cleaned. Close, closed.
die, died, dream, dreamed, help, helped, lie, lied, live, lived, need, needed. Então, no inglês americano, esse D vai ficar com som de R, né? Então, fica needed. Open, opened. Então, o open é a mesma coisa. Do N, o som vai direto pro D, não lê o E, tá? Então, fica opened. Não opened, por favor. Remember, remembered. Então, mesma coisa, não lê o E. Do R vai direto pro D. Remembered. To stay, stayed. To study, studied, né? O D também com som de R. Talk, talked. Travel, traveled, né? Não lê o E também, fica traveled. To try, tried. To watch, watched. To want, wanted. Então, aqui nesse caso não lê o T, tá? Não fica wanted. Pode até falar wanted, não é errado, mas é mais britânico, tá? O inglês americano eles não vão falar o T, então fica wanted. E to work fica worked, ok? Esses são os regulares. Agora a gente vai para o slide número 4, onde nós vemos os verbos irregulares. Os verbos irregulares nesse PowerPoint tem 2 páginas. Na lista vocês vão ver que tem muito mais, então aqui é uma porcentagem muito pequena dos verbos, tá? Então eu coloquei só os mais importantes. Aí aqui nós temos os exemplos do verbo. O primeiro é o verbo to be, né, que é o was e o were, é o único verbo que muda 2 vezes. Ele é o was para a primeira e terceira pessoas e o were para o restante. To choose, chose. To drive, drove. To do, did. Então, o do, além do verbo fazer, ele também é auxiliar no passado did, né? Então, esse fazer é um fazer mais geral, assim. Se eu falar, por exemplo, eu não sei o que fazer, eu vou falar I don't know what to do. Quando a gente vai usar o make, que é um verbo que a gente vai ver mais à frente, é para coisas que necessitam de algum talento para fazer. Então, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer alguma coisa que eu necessite algum tipo de talento, alguma coisa que eu faça com as mãos, aí eu uso o make. Mas se é coisas variadas, coisas indefinidas, a gente coloca o do, tá bom? Aí nós temos aqui to eat, ate, to feel, felt, to find, found, to forget, forgot, to get, got, to go, went, to have, had, to keep, kept. Esses são os verbos irregulares. Primeira página, segunda página, slide 5, a continuação. To leave, left. To make, made. Então, é o verbo que eu tava falando fazer, né? Fazer com algum que necessite algum talento, que você use as mãos. Aí você usa make. Aí nós vemos o primeiro verbo na sequência, um verbo que não muda no passado, que ele continua igual, que é o verbo put, né? Fica put mesmo no passado. Aqui eu não tô lendo, mas vocês têm na terceira fileira a tradução desses verbos, tá? Eu vou pedir para vocês darem uma olhada com carinho, uma estudada, que a gente vai falar bastante sobre ele na aula, tá bom? E aqui, logo depois, tem um verbo muito interessante que ele escreve igual no presente e no passado, só que a gente fala de maneira diferente se a gente tá falando no presente e no passado, então a pronúncia dele muda. É o verbo to read, que é o verbo ler. Se a gente tá falando eu li, por exemplo, eu vou falar I read. Escreve-se igual, mas se pronuncia diferente dependendo do tempo que a gente tá falando. Então é to read, read. Aí vamos aqui pro to run, ran. To sit, sat. To speak, spoke. To steal, stole. To swim, swam. To take, took. To tell, told. To think, thought. To understand, understood. Então aqui o mais complicado eu acho de falar é o passado do verbo think, né? O think tem que ter a língua no meio dos dentes, porque se você não falar assim, você falar think, vai
perder totalmente o sentido. E se você falar com som de S, assim, tipo sink, aí ele significa pia. Ou afogar. Afundar, desculpa. Então tem que ser com a língua que é think, think. E mesma coisa o passado dele que é o thought, tá? É assim mesmo que lê, viu, gente? É thought, ok? I thought. Muito bem. Aí aqui a gente já acabou a lista de verbos regulares e irregulares. Vamos pro slide número 6, que tá falando sobre o did, que é mais uma forma da gente colocar os verbos no passado. A gente usa o did quando a gente tá fazendo uma pergunta e a gente usa o did not ou didn't quando a gente quer negar, tá bom? Se não for um verbo to be, então é o did que a gente vai usar sempre como auxiliar. Meu olho tá alguma coisa aqui. Então aqui, ó, did. O did, além de ser o verbo do passado, também é um auxiliar. Então vamos relembrar como utilizá-lo. Provavelmente você já viu isso, mas é só para dar uma relembrada. Quando fazemos uma pergunta no passado, se não for com o verbo to be, que é o was e were, ele é posto à frente do sujeito da frase e o verbo continua na forma original. Então, quando a pergunta é com o verbo to be no passado, a gente coloca o verbo to be lá na frente, né? E faz a pergunta. Quando é com qualquer outro verbo, a gente usa o did na frente do sujeito e o verbo não fica no passado. O did já indica que a frase está no passado. Então, o verbo continua igual e a gente só acrescenta o did na frente do sujeito. Então, a gente tem o primeiro exemplo aqui que é: Did you try to fix the computer? Você tentou consertar o computador? A gente colocou aqui o did na frente do you, que é o sujeito, né? E o verbo fix continua no presente, né? Consertar. Aliás, não é nem o fix, é o try, né? Aqui a gente está deixando no passado o verbo try. Você tentou consertar. Consertar estaria no presente de qualquer maneira, mas o verbo no passado é o try. Então, try continua igual, porque é uma pergunta e já tem o auxiliar did dizendo que ele está no passado. A afirmativa no passado da mesma frase seria I tried to fix the computer. Aí você vê aqui já é afirmativa, não tem auxiliar. Então, se eu quero colocar a frase no passado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o verbo no passado, né? Então, aqui o try virou tried, porque ele é um verbo regular. A gente acrescenta ed, só que os verbos regulares que terminam em y e são precedidos de consoante, a gente tira o y e acrescenta ied. Então, por isso que o try virou tried, escrito aqui dessa maneira. E aí fica a afirmativa, eu tentei consertar o computador. O outro caso que a gente tem aqui, ó, quando passamos para a forma negativa, o auxiliar recebe o not, ficando didn't ou did not. Então, a gente pode usar contraído, que é mais comum, ou só acrescentar o not, que fica did not. E ele é posto após o sujeito. Então, quando é pergunta, ele vai antes do sujeito, o did, e quando é negativa, ele vai após o sujeito. Então, a gente tem um exemplo aqui. I, né, eu, o sujeito, didn't try to fix the computer. Quer dizer, eu não tentei consertar o computador. Então, aqui a gente já tem o auxiliar did, dizendo que está no passado. Ele está com o not, ele está o didn't, né? E o verbo try continuou no presente por causa do auxiliar que já está dizendo que é uma frase no passado, tá bom? Então, I didn't try to fix the computer. Eu não tentei consertar o computador. Tá bom? Vão anotando se tiverem qualquer dúvida, não entendi isso, não entendi porque é assim. A gente tira todas as dúvidas durante a aula, tá bom? Seguindo em frente, nós temos um texto falando sobre férias. Então, o título do texto é My Last Vacation, que quer dizer minhas últimas férias. Então, é um texto onde a pessoa está falando no passado. Aqui nós temos apenas duas expressões que estão em vermelho, que tem a tradução no próximo slide, tá bom?
Então é bem tranquilo, é um texto que tem palavras muito conhecidas, eu acho que vocês vão conseguir traduzir com o pé nas costas, tá bom? Mas qualquer dúvida é só avisar. Então vamos lá, eu vou ler pra vocês, vocês prestem bem atenção na pronúncia, porque vocês vão precisar ler também na aula, tá? Vamos lá. My vacation last year was really great. I did everything I always dreamed about doing. I stayed in a 5-star hotel. I visited 4 different countries. I met people from all over the world. I even went out on a date with a German guy. That was so crazy, but fun. So, first country I visited was France. So in Paris, I saw the Eiffel Tower, the Champs-Élysées, the Seine River, and I went to the Louvre Museum. Then I went to Germany. I had a lot of beer, went to different parks, and I visited the Berlin Wall. My third country of the trip was Italy. It was so beautiful. I had the most amazing time in Florence and Venice. Last but not least, I went to Spain, visited Madrid and Barcelona. And in Barcelona, I watched a soccer match at the Camp Nou. It was Barcelona versus Real Madrid. Such an unforgettable experience. I traveled alone, but I had the time of my life. Ok? Então, esse texto aí tá todo com palavras no passado. Aí aqui a gente tem o vocabulário, né? Nesse vocabulário vocês vão encontrar as duas palavrinhas as duas expressões do texto que estão em vermelho. Tem a tradução aqui. E tem um vídeo do YouTube que é falando no passado também. E eu tenho algumas palavras aqui também traduzidas. E esse vídeo, eles deixam os verbos em vermelho. Todos os verbos que eles colocaram no passado estão em vermelho. Então, vocês podem encontrar esses verbos na segunda fileira da tabela que vocês receberam em PDF, tá bom? Então, espero que vocês tenham aprendido aí, que a gente possa tirar as dúvidas, né, na próxima aula. Qualquer coisa que vocês tiverem, anotem e a gente consegue resolver esse problema na nossa aula, tá bom? Então, até a próxima, gente. Até a aula. Tchau, tchau.